Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua tela. Semana de 17 a 23 de maio, o Mural de Notícias. Ministros do governo Temer são alvo de investigações além da Lava Jato. Escritório de Advocacia dos Estados Unidos investiga Gerdau. TCE aponta falhas na manutenção dos trens do metrô de São Paulo. Incêndios fora de controle atrasam volta de moradores a Fort McMurray. Vim chorar aqui. Índios fazem ato no Ministério da Justiça contra a revogação de demarcações. Então, como sempre, lido o mural aí de notícias, a gente vai para aquela aula de destaque. Então vamos sem demora para aquela aula de destaque, que é o ministros do governo Temer são alvo de investigações além da Lava Jato. E aí você tem, claro, o presidente interino, pelo menos por enquanto, não é? Até todo esse processo do impeachment terminar. E é claro, aí o Temer sobe a rampa, assume a cadeira de vez e vai até 2018. Assim, aproveitando aqui que a gente está trocando aqui um bate-papo curioso desde a eleição de Collor, né? Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito pelo voto popular depois do regime militar. Nós tivemos quantos presidentes, hein, candidato? Nós tivemos o Collor, eleito, hein? Eleito pelo voto popular. Nós tivemos o Collor, tivemos o Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio e Dilma Rousseff. Só quatro presidentes eleitos pelo voto popular e 2 sofreram impeachment. É muito curiosa a nossa democracia, não é? Porque Collor aí assume Itamar Franco e agora, não é? Dilma Rousseff e assume Michel Temer. Então, nesses anos, né, que o Collor foi eleito em 1989, tomou posse em 1990 para cá, e aí nós temos já 26 anos, foram 4 presidentes eleitos pelo voto popular e metade deles, né, 50%, sofreram impeachment. Por aí vai a nossa democracia, que o senhor Michel Temer promete ser melhor, pelo menos é isso que a gente espera, mas como você já deve ter visto aí no texto, vários ministros estão sendo investigados, como é o caso aí do Maurício Quintela, o Ricardo Barros, né, o ministro da Saúde, Romero Jucá, e que hoje, na segunda-feira, estou aqui gravando para você, o Supremo Tribunal Federal autorizou, né, as investigações, a quebra de sigilo bancário do Jucá, que é o presidente do PMDB, e que, inclusive, está sendo acusado, isso através de uma gravação, que vai sim, não é essa história de Lava Jato, vai estancar a sangria. Numa outra entrevista, ele disse que não está preocupado com essa gravação, porque ele repetiu isso várias vezes para outros jornalistas, mas se você notar, e eu espero que você tenha notado, a própria imprensa nacional já não dá tanta cobertura à Operação Lava Jato. É interessante isso, um pouquinho estranho, mas não deixa também de ser interessante. Então, temos aí essa gama de ministros, né, que inclui José Serra, que é das Relações Interiores, não é, das relações e exteriores, ou interiores e exteriores, assim como Gilberto Kassab, não é? E outros. Como eu quero destacar aqui, o líder do governo, André Moura,
Eu acho que você já deve ter visto isso. O líder do governo na Câmara, André Moura, está sendo processado, ele está sendo, em 6 processos, ele tem 6 processos, inclusive uma acusação de tentativa de homicídio. Então esse é o líder do governo, Michel Temer, na Câmara. Se a gente espera que o Brasil realmente caminhe para mudanças mais concretas e profundas, é claro que isso deixa todos nós preocupados. E para você que vai fazer uma prova de concurso, vai anotando aí o nome dos ministros que estão sendo, citados, como a gente levantou aqui no texto, porque afinal de contas, pode sim o nome de um deles cair em alguma prova. Está aí o Leonardo Pisciani, Ronaldo Nogueira, do Trabalho. Então nós temos, infelizmente, toda aí uma lista de ministros nesse Brasil que promete agora realmente um mar para uma democracia mais sólida e com menos corrupção. Então, tudo anotadinho aí, tudo bonitinho, legal. Espero que você tenha gostado. E continuando aqui o nosso top de 17 a 23 de maio, vamos então às notícias. Mundo, Estados Unidos. Escritório de Advocacia dos Estados Unidos investiga Gerdau. Então está aí o escritório norte-americano de advocacia Faruk, que divulgou nesta quarta-feira, que foi agora dia 18, que a Gerdau está sendo investigada por operações ilegais, atividades ilegais, incluindo sonegação fiscal. Então isso, claro, é uma bomba, não é? Afinal de contas, trata-se de uma empresa de peso aqui no Brasil, que agora está aí numa lista de investigação, e a gente sabe que lá nos Estados Unidos as coisas não demoram muito para ser apurado e para que uma atitude realmente mais séria seja tomada. Então, é importante acompanhar esse fato, não é? E aí, vamos lá, relação, apuração e Zelotes. Sugestão de leitura: a Polícia Federal indicia 19 pessoas em inquérito sobre o grupo Gerdau na Zelotes. Olha, não esquece esse nome, hein? Zelotes. Brasil Transporte. TCE aponta falhas na manutenção dos trens no metrô de São Paulo. Então, inclusive, foi feito aí um cálculo que 92 mil viagens deixaram de ser feitas durante o ano de 2015. Então, isso é preocupante, porque a gente sabe como o metrô é fundamental em termos de transportes público aqui de São Paulo. Agora, se realmente for verdade que está havendo aí um descaso, sendo que é o que foi apurado, 92 mil viagens deixaram de ser feitas no ano passado, inclusive aquilo que eu já comentei aqui, que é essa história de você ficar repondo peças, tirando de um vagão para colocar no outro. Governador, importante o senhor depois explicar isso direitinho, porque afinal de contas sabemos que 2018 Geraldo Alckmin poderá ser um dos candidatos à presidência aqui no Brasil. Então tá aí, o relator aponta que apesar de a companhia dizer que houve uma redução de falhas, na verdade o que está sendo apurado é que houve sim um aumento nas falhas do sistema. Relação transporte público e trens. Sugestão de leitura: TCE dá prazo de 5 dias para o governo de São Paulo estabelecer prejuízo ao metrô, ou esclarecer prejuízo ao metrô. Mundo, Canadá. Incêndios fora de controle atrasam volta de moradores de Fort McMurray. Isso é uma cidade que fica lá na região de Atlanta, no Canadá,
não é? Atlanta, não, eu hoje realmente estou... Está complicado aqui, você já percebeu, não é, candidato? Mas você vai me perdoar. Na verdade, é da região de Alberta, no Canadá. Esses incêndios têm uma relação, sim, com o aquecimento global. Então, no caso aí sobre meio ambiente, vai acompanhando essa história de incêndios nessas florestas, que são florestas de coníferas, regiões do Alasca, né, o maior estado americano. Então, Alasca, isso, os incêndios que estão acontecendo nessas florestas no estado são recordes. Recordes e tem sim uma relação com o aquecimento global. No caso do Canadá e também no Alasca, o que tem sido apurado é que o frio não é tão intenso como era antigamente e a primavera tem chegado mais cedo, né? O calor tem chegado mais cedo e quando chega a época do verão, está acontecendo nessas florestas uma falta de chuvas, o que resulta, quando chove, cai um raio, um incêndio que se alastra. Então, há um recorde inédito desses incêndios, tanto que essa cidade, que está sendo citada aí, não é? Fort McMurray, houve um deslocamento de 100 mil pessoas, então não é pouca gente, isso tem preocupado os ambientalistas, que apontam no aquecimento global como a principal causa para esses incêndios. Então, para você que gosta e para você que vai acompanhar para uma prova de concurso ou para o Enem, esse caso dos incêndios, não esquece de ligar as florestas coníferas, né? Essas florestas que ficam aí perto de uma região boreal aí do hemisfério setentrional, que é como na geografia a gente tem que realmente apontar, que tem aí a ligação com o aquecimento global, ok? Então tá aí o outro texto, não é? Dizendo sobre o Corpo de Bombeiros, tal. Relação, condição atmosférica e calamidade. Sugestão de leitura: incêndios no Canadá deixam rastro de destruição nos subúrbios de Fort McMurray. Brasil, território. Vim chorar aqui. Índios fazem ato no Ministério da Justiça contra revogação de demarcações. Então tá aí o ministro, né, o novo ministro da Justiça, Alexandre Moraes, vai ter, sim, vai ter trabalho aí, porque afinal de contas, né, o Estatuto do Índio, que vem lá de 1973, deixa claro que eles têm sim direitos à reserva. Então, nós temos a bancada, né, a bancada do boi, ruralistas poderosos da região de Mato Grosso, de Goiás e por aí vai, Mato Grosso do Sul. E claro, bem representados, né, pela ministra Cátia Abreu, que é outra defensora dos interesses dos ruralistas, bate de frente com dois grupos, não é? O MST e Índios. No caso aí, para você que gosta e vai fazer pesquisa, você tem no Brasil hoje duas áreas de intenso foco, não é? de embate aí entre os interesses dos ruralistas e os índios. No caso da Amazônia, além de você ter o interesse dos ruralistas, você tem um número de construção de usinas também tendo aí reclamações dos índios, que é o caso mais famoso, que é o caso de Belo Monte. Então, isso na região Amazônia. Em Mato Grosso do Sul, a situação é um pouco diferente. Como o número de índios, e ó, cuidado com o que eu vou falar, como o número de índios tem aumentado, né, o nascimento de crianças, então as aldeias têm aumentado o número de índios, eles estão com problemas de terras. E aí, é claro, muitos acabam optando por invadir fazendas. Então, temos aí esses dois focos importantes de conflitos de terra que envolvem índios e ruralistas no Brasil, além das construções, claro, das usinas hidrelétricas. Então, no caso da Amazônia e no caso do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul.
O último texto tá aí, entrou para você. Relação território e impeachment. Índios, né, sugestão de leitura, índios pedem no Congresso que não haja mudanças na lei de demarcação. E dando continuidade ao top, vamos então à solução do desafio da semana passada, que se você não sabe qual foi a questão, ela está aí para você ler com calma, escolher a alternativa correta, que claro, a gente aqui espera que seja a alternativa A. Isso mesmo, a alternativa A, que vai falar sobre quem é a guerra civil da Síria. Então, já falei aqui, vou repetir de novo, a ONU vem lembrando que é a grande catástrofe humanitária da década, a guerra civil na Síria, que começa com a Primavera Árabe. Para você que não tem um conceito sobre Primavera Árabe, é importante que você depois pesquise. Começou na Tunísia em 2011, derrubou vários ditadores, né, os mais famosos aí você tem no caso do Hosni Mubarak no Egito, o Gaddafi na Líbia, não é tudo isso por causa desse tal movimento chamado Primavera Árabe, que depois foi bater lá na Síria para tentar derrubar o ainda, e no meu entender e de muita gente vai continuar por muito tempo, o ditador Bashar al-Assad, que tem o apoio de uma superpotência e uma potência nuclear importante, que é o caso da Rússia, do seu Vladimir Putin, que eu lembrei o ano passado aqui, isso por volta de outubro do ano passado, Vladimir Putin deixou claro que entraria também no combate ao Estado Islâmico, só que com uma condição imposta pela Rússia. Bashar al-Assad continua no poder, enquanto a coalizão, liderada pelos Estados Unidos, quer combater o Estado Islâmico, mas também quer destituir do cargo de ditador o Bashar al-Assad. Então, é legal você acompanhar isso direitinho. O Oriente Médio sempre é um problema para quem vai querer entender atualidades, não tem jeito, tem que ir com calma, tem que fazer uma boa leitura, uma boa pesquisa, não esquece de olhar o mapa. Oriente Médio é muito importante que você olhe e observe o mapa, você vai reparar que a Síria faz fronteira, por exemplo, com Israel, com o Líbano, tem litoral no mar Mediterrâneo, faz fronteira com o Iraque, que é onde você tem aí a área dominada pelo Estado Islâmico, numa parte da Síria e outra parte do Iraque. A Síria também faz fronteira com outro importante país do Oriente Médio, que é a Turquia, ao norte. Então isso tudo é importante você observar e, claro, acompanhar todo esse desenrolar que infelizmente já está indo para o 5º ano, né? A guerra civil na Síria, que já consumiu aí milhares de vidas e, segundo a ONU, gerou um deslocamento aí como refugiado, quase 5 milhões de pessoas, tanto que o maior grupo que tenta entrar na Europa, né, como aconteceu o ano passado, 2015, mais de 1 milhão de imigrantes entraram no continente europeu, o maior grupo vem da Síria, claro, que como eu já revelei aqui para você que não sabia, é a grande catástrofe dessa década. Então, solução aí do teste, não é, da semana passada, letra A. E vamos finalmente ao desafio dessa semana. Ex-executivo de alto escalão da Petrobras, Nestor Cerveró, foi identificado como o autor de um relatório que levou a empresa a adquirir, em 2006, uma determinada refinaria, negócio que, anos depois, mostrar-se-ia prejudicial à companhia. Segundo o relato do Comitê de Auditoria da Petrobras, concluído em 24 de outubro de 2014, Nestor Cerveró teria omitido informações relevantes em apresentações à diretoria executiva e ao conselho de administração da empresa,
que resultaram em substanciais perdas financeiras para a Petrobras. Em 2015, tornar-se-ia nacionalmente conhecido como seu desenvolvimento no denominado escândalo do Petrolão. A referida refinaria citada no texto fica localizada na cidade de A. Buenos Aires, na Argentina. B. Pasadena, nos Estados Unidos. C. Santiago do Chile. Ou D. Toronto, no Canadá. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, que foi de 17 a 23 de maio, esperando que tenha sido útil para você e que sirva aí para ampliar as suas pesquisas. Prometendo voltar segunda-feira que vem. Um grande abraço e mantenha seu foco. Até lá!